onde você tem a certeza que os trabalhadores de Francisco de Assis te abraçam. E é um abraço que acalma o coração. Não sei vocês, mas eu já cheguei algumas vezes em atividade na casa espírita, um redemoinho, tipo um tornado, né, de preocupação, de chateação. E quando você entra na casa, senta na sua cadeira, um amigo meu já na espiritualidade, ele falava que cada cadeira dessa é um trono. E aí você tem duas opções. Ou você senta como um vassalo, aquele que não se sente com capacidade para nada, ou você senta como um rei, que tem a oportunidade de ajudar a todos que chegam perto de você. Então é uma decisão pessoal, é uma avaliação pessoal. Se eu só chego na casa na condição de vassalo, alguma coisa está errada. Porque Jesus não quer que a gente sofra. Jesus não quer. A dor, ela é um elemento igualitário. Porque a mesma dor de cabeça que tem o rico, tem o pobre, que tem o feio, tem o bonito, que tem o branco, tem o negro. A dor é igualitária. Ela não escolhe de acordo com a condição social, com o grau de inteligência, ela vem para todo mundo. A hora que alguém me mostrar que uma mãe rica que vê um filho desencarnar sofre mais que uma mãe pobre que vê um filho desencarnar é diferente, então eu passo o bastão de que eu não entendo mais em relação à vontade infinita de Deus. Então, quando a gente chega na casa espírita, a gente tem que chegar com um sentimento de mais-valia, sabe? O sentimento de que eu realmente tenho um grau de importância para Deus. Posso não ter para você. Alguém pode achar que o Evaldo é meio esquisito. Eu concordo. Eu não pergunto mais à minha esposa porque eu tenho medo da resposta, né? Mas para Deus eu sou uma joia preciosa. Lembra desse louvor da igreja evangélica, né? Você é precioso, sabe? Para Deus, cada um de nós tem um valor absurdo, tão absurdo, mas tão absurdo, o nosso valor para Deus, que Jesus veio. Emmanuel fala para a gente, no Pão Nosso, que se Jesus não acreditasse na nossa, se ele não confiasse no nosso processo de crescimento espiritual, ele não teria vindo à Terra. Teria. Ele fala, não, isso daí, esses grupos de espíritos aí, só 30 bilhões de espíritos que estão associados no processo de progresso moral na Terra, esses não tem mais jeito não, eu não vou lá não. Vou lá mais não, chovendo molhado, vou lá não. Se ele veio, diz Emmanuel, é porque ele confia na gente. Sabe? E essa certeza dessa confiança de Jesus em cada um de nós é para a gente chegar na frente do espelho e falar assim, cara, tu tem jeito. Tu tem jeito. É possível você ser melhor hoje do que foi ontem e mais amanhã do que é hoje. É isso que a gente vem buscar na casa espírita. Essa certeza da nossa valia, sabe? Pode até alguém passar por mim e dizer, no entendimento da pessoa, que eu não valho nada. A gente não tem condições de agradar todo mundo. O mentor da minha casa Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier, o Chico dizia, quando encarnado, que o primeiro passo, Serginho, para a tua existência dar errada, é você querer agradar todo mundo. Verdade. É impossível isso. Porque se você bota azul, o outro gosta de amarelo. Se você bota amarelo, o outro acha que o branco é muito melhor. Aí você vai toda hora trocar de roupa, porque alguém diz que é diferente, que é melhor daquele outro jeito. Então, quando a gente vem na casa espírita, não existe diferença. Quem tem alguém visitando a gente aqui hoje? Não, é tudo necessitado mesmo. Que bom. Não há diferença daquele que chegou aqui hoje pela primeira vez para o Sérgio, que está na condição de dirigente da casa nenhuma. Para Francisco de Assis, todos nós somos botões de rosas prestes a brotar, a desabrochar. Todos nós. Talvez o que tenha mais espinho
é quem está aqui na frente. Entende? Que a gente mesmo se espeta, a gente mesmo às vezes se machuca com opiniões que a gente podia diminuir a intensidade do eu quero. Uma vez um benfeitor falou para nós: toda vez que a frase começa com eu quero, distancia-se do amor de Jesus. Isso não é só dentro da casa espírita, não, a nossa vida de relação também. Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Eu quero assim. Deu ruim. Porque em momento nenhum do Evangelho, Jesus coloca essa frase impositiva. É ao contrário, ele diz: se quiseres vir após mim, olha a condicionante, se quiseres vir após mim, 3 etapas difíceis da jornada de um espírito no processo de progresso. Se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo. Um outro benfeitor falou uma vez lá na casa pra gente, sabe o quê? A coisa mais dolorosa que tem, e eu sei que eu já passei por essa experiência, é você dar razão para alguém que você não gosta. Entendeu? Você não gosta da pessoa, a pessoa faz de tudo para te irritar, mas ela toma uma atitude ou uma frase que ela está certa, e você que infeliz está certa. E é assim, por quê? Porque nós ainda estamos naquela passagem de entendimento que tem que ser do meu jeito. E nós sabemos, tivemos as experiências ao longo da vida, que todo mundo que queria que fosse do seu jeito, desencarnou da mesma forma que aquele que entendia que não era tudo do seu jeito. Porque a morte é inevitável, todo mundo vai morrer. O problema da gente, segundo Emmanuel, é desencarnar. É deixar o eu quero, o é meu, em segundo plano. Em segundo plano. A minha mãe, já na espiritualidade, há mais de 30 anos, quando alguém chegava e falava assim: ô dona Dalva, você aqui é da senhora? Não, eu aluguei. Daqui a pouco vem esse contrato, alguém leva de volta. Eu achava interessante, por quê? Porque essa ideia de posse, né? Eu falo, a minha sogra não vai assistir. Eu tenho certeza que não. Mas a minha sogra fala assim: isso aqui eu não abro mão. Eu falei: tu sabia que tu vai morrer? Ela está me acorando? Eu falei: não, eu só estou te informando que uma verdade irrefutável é que vai morrer. Então essa situação do apego excessivo, você com tanto apego, o bazar está ali pertinho, não está, Zé? Não aceita a doação, o bazar? Sim. Então desapega. Sabe? Começa a desapegar das coisas materiais, porque das convicções o passo é mais próximo, entende? Porque quando você começa a abrir mão daquela roupa que você usou no aniversário de casamento de 10 anos, você não vai voltar aquele corpo não, sinto te informar. Então a roupa também não vai enlarguecer. Então doa. Porque quando você começa a abrir mão daquilo que é material, que é posse, você começa a abrir mão, você começa a entender que as suas convicções também não são determinantes para a tua felicidade. Por isso que Jesus fala: negue a ti mesmo, muda teus conceitos. Muda teu conceito. Se quiseres me seguir, negue a ti mesmo. Tome a tua cruz. Tomar a cruz. Uma amiga também já na espiritualidade, eu fico preocupado, eu tenho que criar novos amigos, porque a maioria dos amigos meus já desencarnaram. Então eu tenho que, pelo amor de Deus, aceitem ser meus amigos para eu aumentar, porque eu até brincando, eu falo mesmo, a velhinha já ouviu isso. Quando eu desencarnar, o meu corpo, eu peço para ser sepultado lá em Paciência. No Jardim da Saudade de Paz, porque se me levar para Irajá, tem muito conhecido lá. Entende? Em Auma também. No Pichincha, então, a praia do Oi, Evaldo, chegou, Evaldo. Não, então lá em Paciência, ninguém me conhece, eu vou mais tranquilo. Mas essa ideia de a gente tomar a nossa cruz é porque essa amiga minha dizia, e hoje deve dizer com mais ênfase, que a cruz de cada um de nós é compatível com as nossas possibilidades de suportação.
Porque Jesus que fala que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, não é? Então, se a cruz é compatível com a minha capacidade de suportação, o problema da minha cruz são o penduricalho que eu coloco nela. Não gosto de você. Você tem um riso que me enerva. É penduricalho que eu boto. Não vou perdoar você, não adianta. O que fez comigo uma vez só, outro penduricalho. E aí vai pesando a cruz. Vai pesando a cruz. Chega um momento que eu não aguento mais carregar. E a culpa é de quem? De Deus. Lógico, ele me deu a cruz? Não. Deus me deu a cruz. Mas nos acessórios foi o Evaldo que a associou à sua cruz. Então, carregar a minha cruz é que eu não acrescente peso às minhas provas que eu tenho que enfrentar. As minhas dores, que é o processo reencarnatório, vem com a finalidade de eliminar as máculas do nosso perispírito. Isso daí, eu consegui levar minha existência nesse pensamento, a minha cruz, ela não fica de isopor, nem bota rodinha nela, mas é uma cruz suportável às minhas condições. Então, carregar a minha cruz, como Jesus me propõe, Jesus não falou assim, não mais encrenca, não. Vocês estão num plano de prova e expiação. Deve mais do que pobre na chuva. Então, não mais encrenca, não. Carrega a tua cruz com resignação. Depois que você negar a você mesmo, tomar a tua cruz, após essa consciência, segue. É a proposta de Jesus. Porque seguir Jesus reclamando todo dia é complicado. É complicado. Meu pai, também já na espiritualidade, papai, de manhã falava assim para ele, Sérgio, ô seu Zé, bom dia. À noite eu te digo se foi um bom dia. Tá? Depois mudou, graças a Deus mudou. Mas é o pensamento de muitas pessoas. Você passa... Aqui, quem tem o hábito de dar bom dia quando alguém cruza na rua? Eu também, a gente parece maluco, né? E a gente fala, na maioria das vezes a pessoa não responde, mas aí é problema dele. Eu estou desejando um bom dia, não é? O bem está em mim para ser feito. Se o outro vai querer receber, aí já foge a minha possibilidade. Agora, quando eu falo assim, ignorante, nem respondeu, pronto, perdi a minha linha de vantagem nesse aspecto, porque eu exigi que o outro tenha um comportamento que me agrade. Quem já sofreu uma ingratidão aqui? Pode levantar a mão. Que bom, todos nós somos orgulhosos. Porque a proposta da prática do bem é dar com a esquerda sem que a direita saiba. Então, se eu espero a gratidão pelo bem que eu fiz, eu sou orgulhoso. Obrigado. Eu pensei que era só eu que era orgulhoso. Eu estava já preocupado com isso. Eu fui numa casa, lá em Rio Bonito, Sérgio, fazer palestra, eu fiz essa pergunta. Aí só uma menina, devia ter uns 10 anos, que levantou o dedinho. Eu falei, minha filha, você que não tem mesmo gratidão para nada, não. Eu falei, vou perguntar de novo. Toma vergonha, gente. Pode responder. Ninguém vai passar vergonha por isso, não. Aí a maioria das pessoas levantou a mão. Eu falei, e a mesma coisa. Porque a ingratidão é um sentimento daquele que tem o orgulho de fazer o bem a alguém, esperando o reconhecimento. Então, quando eu fizer o bem, como Jesus me orienta, eu não tenho que esperar nenhum retorno da minha ação. Nenhuma. Tinha um presidente, na época, antes da ditadura militar, né, Jânio Vargas, ele falava, filo porque quilo. É esse o objetivo que a gente deve buscar. Fazer o bem pelo desejo de fazer. Não porque o outro vai reconhecer o bem que você fez, porque isso distancia a gente do Evangelho. À medida que eu dou um bom dia e eu espero que o outro me responda um bom dia na mesma intensidade, com um sorriso no rosto, eu estou esperando pagamento pela minha ação. Essa situação toda que eu estou trazendo aqui para a gente, em termos de reflexão, ela se baseia no item 1 do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa proposta de Jesus está falando o quê? Sabe quanto tempo demora para você ser pura de coração?
como espírito, né? No corpo não, porque no corpo não tem prazo de validade. Quanto tempo vai levar para você ser considerada um espírito de puro, coração puro? Fica no tempo da vovó do trem, né? Apita logo o trem do tempo, né? Não, milênios é pouco. É pouco. Milênios é pouco. Porque eu já falei isso aqui só para título de lembrança, né? Que Emmanuel fala no Caminho da Luz que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. E a ciência aqui na Terra, a astronomia, nos diz que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. Em média. Alguns mais, outros menos, então na média, vou botar lá 10 bilhões de anos, um sistema solar. Os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. O Evaldo, com a ideia megalomaníaca dele, determinou, olha só como é que eu sou importante, eu determinei que Jesus fez o seu progresso em 5 sistemas solares. Então, um total de 50 bilhões de anos. O meu sogro tem 90 anos, acho que já viveu pra caramba. Conheço uma senhora, Dona Esther, 99 anos, Serginho. Adora Roberto Carlos. Se eu pudesse casava com ele, ela falou para mim. Eu falei, mas ele é muito garotão para a senhora, né? 50 bilhões de anos, na teoria do Evaldo, não tem respaldo doutrinário, não. É coisa da minha cabeça necessitada. 50 bilhões de anos, desde que Jesus foi criado simples e ignorante como todos nós, caminhando na esteira do tempo, no seu aquisição de progresso moral, até a condição de Cristo, 50 bilhões de anos. Quando você chegar a Cristo, você vai ser um espírito de coração puro. Aí você encontrará Deus, como Jesus fala para André, que André fala assim, mestre, na última ceia, após o lava-pés, Jesus falando das bem-aventuranças, André fala assim, mostre-nos o Pai. Aí Jesus falou assim, André, você caminha comigo dia após dia, não consegues ver Deus nas minhas obras? Então, ver Deus, na afirmação aqui do capítulo 8, está intrínseco em você olhar uma abelha na rosa e falar que só pode ser obra de Deus. Você olhar, eu não sei falando isso assim que o povo não gosta, mas eu vou falar. Quando você vê uma barata de asa acesa, aberta, olha a beleza da asa da barata, não é sério, ela tem uns contornos únicos, nada na terra, é sério, gente, barata também é obra de Deus também, não dá para você dizer não, gafanhoto também, minhoca também, minhoca é bom, minhoca é bom, porque chegaram perto do Chico e falaram assim, Chico, como é que a gente pode entender a questão da humildade? Porque ser humilde é muito difícil, a gente há de convir. A gente ainda associa a humildade com quem se veste mal, né? Ou quem se veste com roupa rasgada. Ah, fulano é muito humilde, olha a roupa dele, que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A humildade é um sentimento íntimo, de grandeza íntima, mas de simplicidade no exterior. E aí perguntaram ao Chico, como é que a gente pode entender a minhoca? A humildade. Aí o Chico falou assim, tem que virar minhoca. O Chico, virar minhoca? Virar minhoca, porque a minhoca, ela vive embaixo da terra, não é? Ela cava túneis para que a raiz das plantas vão em busca dos nutrientes necessários. Alguém já ajoelhou na terra para agradecer a minhoca o trabalho dela? Não. É que a minhoca é para pescar. É para pescar, para maltratar a bichinha, né? Mas tudo bem. Depois responde sobre isso. Entendeu? Porque pescaria por necessidade eu acho justo, né? Agora, pescaria por esporte é impor sofrimento a um outro ser vivo desnecessariamente. Mas aí é uma encrenca de cada um, eu não vou entrar nesse detalhe não. Aí o Chico falou, ninguém ajoelha na terra para poder agradecer a minhoca. Mas a minhoca, por sua vez, também não espera o agradecimento do homem para fazer a sua tarefa. Ela continua lá na solitude dela, né, produzindo o humus,
né? Que é o dejeto da minhoca que serve como fertilizante. A minhoca cumpre a sua tarefa humildemente, porque a humildade vem de humus, de fertilizante, de você fazer brotar no outro a parte mais bonita que ele tem. Então, para que quem quiser ser humilde, comece a olhar para a minhoca com mais carinho. Por vez quando eu pensei nisso, eu achei que eu ia ficar doido, né? Ajoelhei. Obrigado, minhoca. Eu ia pegar mal pra caramba, ia querer me internar, não vai dar certo. Deixa eu falar. A nossa proposta de coração puro não é o coração puro daquela mãe que ama só seu filho. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Chico tinha uma senhora lá em Uberaba que convidava sempre Chico para ir à casa dela, participar do culto do Evangelho na casa dela. E o Chico, uma agenda tão complicada, era muito difícil. O culto dela era uma sexta-feira, às 8 horas da noite. E numa determinada sexta-feira, Emmanuel falou para Chico: Chico, quando você recebe um convite reiteradas vezes para ir à casa de alguém participar de um estudo do Evangelho, não ir é falta de caridade. E o Chico não discutia com o Emmanuel porque não adiantava, né? É igual a gente querer discutir com o nosso mentor, nosso protetor, perda de tempo isso. Aí o Chico resolveu ir, foi na casa dela para poder assistir o culto. E na hora do culto, a página que caiu foi perdão aos inimigos. O amai os vossos inimigos. E ela, essa senhora, o filho dela, de 17 anos, foi assassinado lá em Uberaba para roubarem a bicicleta dele. Filho único. E ela, na hora de ler a mensagem, e lógico, né? Perto do Chico, a gente quer escolher palavras mais adequadas e tudo mais. E ela disse que ela, no fundo do coração dela, ela não nutria raiva, ódio pelo assassino do filho. Porque ela era espírita. E o espírita sabe que não existe o acaso, do nada, sem querer. Isso são frases daqueles que não conhecem as leis de Deus minimamente. E aí, ela falando sobre a necessidade do amai os vossos inimigos, ela disse que ela, inclusive nas preces dela, pedia a Jesus que orientasse aquele rapaz que cometeu aquele desatino, que não tirasse a vida de mais ninguém, porque uma mãe sepultar o corpo do filho é muito doloroso. E nisso, bate palma no portão. Aí ela meio sem graça, na hora do culto, né? Aí o Chico levou minha irmã: Jesus fala, não negues a quem te chama. Aí ela pediu licença, foi lá no portão, era um rapaz que estava pedindo algo para comer, e ela mandou ele entrar, botou ele sentado numa cadeirinha lá na sala, fez um pratinho para ele e falou: olha, meu filho, nós estamos fazendo aqui um estudo do Evangelho, você se incomoda? Interessante, né? Entra na casa da gente, já tem que perguntar se incomoda. Aí o pai falou: não, senhora. E ela continua a falar do amai os vossos inimigos, relatando a dor dela no momento do desencarne do filho, o pós, o sepultamento, mas ela compreendia que o filho dela encerrou uma tarefa aqui na Terra e que ele estava na condição espiritual liberto daqueles sofrimentos que poderia passar. Mas ela se preocupava mesmo era com um assassino, que ainda estava perambulando na estrada e poderia fazer mal a outras pessoas. E ela, numa prece, a Maria de Nazaré, ela pede Nossa Senhora que toque no coração do assassino para que ele não cometa mais nenhum ato de atrocidade. O rapaz lá, o prato caiu da mão dele, chorando, ajoelhou nos pés dela e disse que ele é que tinha matado o filho dela. E ele falou: a senhora pode fazer comigo o que quiser. Ela falou assim: não, meu filho, eu vou agora pedir qual o seu nome. Ele falou o nome e ela fez uma prece a Nossa Senhora pedindo por ele. E ele pegou e falou para ela: eu jamais esperaria pedir comida à mãe da minha vítima. E jamais esperaria dessa mulher o perdão que a senhora me deu. Ele levantou, foi direto para a delegacia,
e se entregou às autoridades para cumprir a pena que lhe fazia jus. Por um perdão. Por alguém que quer ter o coração puro. Sabe? Por alguém que não quer ter razão. Ter o coração puro para ver a Deus é uma proposta de futuro ainda não próximo para nós. Mas se não começarmos agora esse desejo de tirar de dentro do nosso coração esse resquício da malquerência, sabe? Da animosidade, síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. Não muda. Não muda. Não há possibilidade nenhuma de você não perdoando, e mais importante do que perdoar é pedir perdão. Porque perdoar, a gente ainda usa um pouquinho de arrogância. Te perdoo. Você falou aquilo para mim, mas eu tenho um coração bom, eu te perdoo. A arrogância está lá no alto. Agora, quando me perdoe, o pedido de perdão é um ato de humildade, porque o pedido de perdão implica necessariamente não repetição daquele ato. Quando eu tomo a coragem, vencendo a minha vaidade, a minha prepotência, e eu peço perdão por um erro cometido, eu estou assinando um compromisso, um termo de compromisso, com a minha consciência de que aquele ato eu não mais praticarei. Evidentemente que Emmanuel fala para a gente, no Caminho, Verdade e Vida, numa mensagem, sobre o perdoai os vossos irmãos na medida que você é perdoado por Deus. Emmanuel diz que errar, pedir perdão, errar, pedir perdão, errar, pedir perdão é ato do preguiçoso, que não quer mudar a conduta. Ah, mas eu pedi perdão, tá bom, mas você errou de novo, o teu perdão não tem a mesma valia. Como se você pedisse perdão e não mais praticasse aquele erro. A dificuldade da gente em relação a puro de coração está associada a uma mudança íntima. E aquela mudança que ninguém percebe. Ninguém percebe. Eu estava conversando sobre esse assunto, e às vezes você passa 10, 15 anos sem ver um amigo, né? Um conhecido, uma conhecida, e a pessoa fala assim, não mudou nada, né? As meninas gostam, porque o colágeno não está em dia, mas o homem olha para a barriga. Cresceu mais. Ele não percebeu, mas cresceu mais. E esse não muda nada, a gente dificilmente associa ao fato de que o caminho que eu estou trilhando ainda não é perceptível para o outro, e a gente quer que o outro perceba. Que a gente, não, mas já mudei bastante. O quê? Agora não falo mais palavrão, já é um avanço. É um avanço, né? Eu agora não bebo mais como eu bebia, também é um avanço, evidentemente, e é necessário, é saudável. O fato de você se distanciar de palavrões, eu adoro um filme de guerra. Eu gostava mesmo, gente. Adorava ver aquela sangueira toda. Hoje em dia eu não consigo mais ver. Não consigo mais. Eu assim, nunca fui amante de cinema, não. A minha esposa sofre por isso, que ela adora cinema. Mas ela gosta daquela comédia romântica, sabe? Ela fala logo, se o filme não acabar os dois felizes para sempre, eu não quero nem ver. Eu fico feliz que hoje em dia os filmes acabam tudo um matando o outro, um roubando do outro, né? Então o feliz para sempre é só desenho da Disney, né? Aí eu vejo. Então, quando a gente começa a mudar intimamente, mas ainda não é perceptível, sabe quem fica feliz? Você. Quando alguém fala alguma coisa para você, que algum tempo atrás, algumas semanas atrás, você despejava uma caixa de marimbondo na pessoa, e hoje em dia você fala assim, não vale a pena. Sabe? Não vale a pena. Porque muitas das vezes, quando alguém fala alguma coisa para mim, e eu retruco com veemência, a pessoa que falou, ela vai embora como se nada acontecesse. Quem vai ficar com mal-estar sou eu. Então é uma questão de inteligência. Não tem nada a ver com religião, é inteligência mesmo. Porque se tem uma história que eu gosto muito de Siddhartha Gautama, né? Buda.
Buda estava sentado embaixo de um carvalho, orientando os seus discípulos acerca da paciência. Paciência, ciência da paz, né? Que ainda é artigo de luxo na vida do Evaldo, mas ele está tentando. Mas falando sobre a paciência. E ele dizendo, naquela época não era comum as mulheres ficar próximas dos instrutores. As mulheres ficavam mais afastadas. E uma mulher que assistiu à preleção de Buda há umas semanas atrás sobre a paciência, ela não estava presente naquele dia. E ele falando para todo mundo, e aí acabou a preleção, alguns discípulos mais próximos de Buda estavam ali junto dele. Nisso vem um homem muito enraivecido, puxa da espada e chama Buda para o enfrentamento. E Buda disse que ele não tinha necessidade desse enfrentamento. E o homem falou: você com as suas teorias de paciência, agora a minha mulher não mais briga comigo. Ela não mais me enfrenta quando eu falo alguma coisa. Virou uma pasmaceira da vida. E a culpa é sua, seu safado, seu sem vergonha. Começou a ofender Buda de tudo quanto é nome. Os discípulos ameaçaram levantar para defender. Buda mandou fazer esse feito sinal para que permanecesse sentado. E o homem falou, agrediu, xingou, brigou. E Buda, impassível, com as mãos e a posição de lótus, continuou. O homem acabou de falar, foi embora. E o discípulo falou: mestre, mas ele falou tantos impropérios do Senhor, tantas mentiras do Senhor, o Senhor não reagiu. Ele falou: meu filho, a raiva é um presente embrulhado com muito esmero. Se eu retrucasse, eu aceitava o presente dele e eu também me enraivecia. Como eu não aceitei, ele levou a raiva dele com ele. E eu continuo na minha paz. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Eu sei que o meu progresso enquanto espírito imortal é dessa aquisição, desse crescimento. Porque aquela velha história do bateu, eu respondo, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, né? Comigo é assim, fez, eu devolvo. Vocês conhecem o Fábio Júnior, né? Aquele cantor. No final dos anos 80, o Walter Avancini, falou assim: Fábio, vamos lá em Uberaba, que eu tenho que conversar com o Chico, e eu queria muito que você conhecesse Chico. Aí o Fábio Júnior falou assim: cara, vai dar certo não, aquele homem lá fala as coisas que a gente não gosta. Aí ele, mas vamos lá, Fábio. Aí Fábio, tá bom, resolveu, foi com o Chico lá em Uberaba, um sábado à tarde, era dia de reunião. Quando ele chegou assim na porta do Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba, o Chico sentadinho na cadeira falou assim: Fábio, meu filho, leva desaforo para casa. Então, Fábio, pô, mas eu cheguei, cara. Aí você falou assim: a gente pensa e ele registra lá. Mas eu nem estava pensando em encrenca nenhuma. Aí o Chico falou assim: pois é, meu filho, Jesus nos pede que sejamos portadores da paz e não da guerra. Aquilo calou tão fundo no coração do Fábio, que ele saiu dali e falou: vou mudar. Porque se um cara que eu nunca vi de perto conseguiu fazer uma leitura de mim com tanta realidade, eu tenho que mudar. E aí quando eu perguntava ao Fábio, e até hoje ele é assim: Fábio, você é sempre tranquilo, assim, você nunca está de mal com ninguém? Ele: não, que agora eu levo o desaforo para casa. Porque o fato de você levar desaforo para casa não te torna um covarde, te torna um sensato. Um sensato. Porque a pureza de coração é um conjunto de fatores. Se tiver alguma dúvida, pega lá o Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo, a lei de amor. Ou perdão, lei de amor não, o homem de bem. O homem de bem. E é Kardec que fala, não é espiritual, não é mensagem psicográfica, não. É Kardec que elenca ali 18 ações do homem de bem. 18. Aí ele fala assim: não estão aqui anotadas todas as virtudes do homem de bem, mas cumprindo essas estaremos
para alcançar a condição de homem de bem. 18, na primeira eu já dancei. Mas se eu não conhecer quais são os atributos do homem de bem, como é que eu vou me propor uma mudança? Se eu ainda não tenho a mínima possibilidade... Que hora que a gente vai? 10h15. 10h15? É? Eu só tenho a porcentagem daqui, não foi? Pode ficar. Até 2 horas da tarde. Se eu não tiver uma noção do que é o homem do bem, o homem de bem, porque a gente quando era jovem, né, adolescente, que olhava, ia no consultório médico, via lá o doutor, a gente dizia que queria ser doutor porque achava bonito. Ou seja, eu não consegui, mas tem pessoas que conseguem. E se esforçando, alcançar aquilo que o sonho da infância, da juventude, seja atingido. Então nós temos que colocar a condição de homem de bem como objetivo a ser alcançado. Objetivo a ser alcançado. Nós temos capacidade para chegarmos um dia à condição de espírito puro. É a nossa destinação. Porque, repito, se Jesus não acreditasse na gente que nós seremos espíritos puros, não faria sentido ele vir, passar por todas as dificuldades que passou, levar todas os achincares que ele levou, ser coroado numa cruz, com uma coroa de espinho, por amor de nós. Por amor de nós. A ação para que nós sejamos puros de coração começa a partir do momento que eu elevo o defeito mais fácil de eu vencer, o mais fácil. No meu caso, eu determinei que o defeito mais fácil para o Evaldo começar a lutar para se libertar é da inveja. Eu tenho conseguido. A minha dificuldade é quando eu escuto alguém cantar, que canta bem, aí me dá uma inveja danada. Mas isso daí não é toda hora que alguém canta bem perto de mim, então é fácil de eu enfrentar. Agora, se eu quiser vencer o meu orgulho, é o principal, é o primeiro defeito moral que eu tenho, é o orgulho e o egoísmo. Esse eu preciso ainda de musculatura espiritual para vencer. E como é que eu vou conseguir isso? Naqueles que eu determino ser o mais fácil, que eu julgo ser o mais fácil. O caminho é longo. É longo. Jesus fala, né? Que largo é o caminho que leva à porta da perdição. E o caminho que leva à porta da salvação é estreito. E aí eu acho bonito que um benfeitor uma vez falou para a gente, por que essa distinção? 1 minuto eu falo, eu juro, eu prometo. Tá? O caminho largo que leva à perdição é um caminho plano, asfaltado. Então você não tem preocupação com buraco, com pedra no caminho, você segue rápido, e teu objetivo é se perder mesmo, então tu encontra rápido a porta larga da perdição. O caminho para a porta da salvação é estreito, cheio de obstáculos. Mas quando você vai andando num caminho assim, você tem que ter cuidado onde está pisando, não é? Você consegue enxergar uma flor nova que nasceu no caminho. Você consegue ver um irmão caído, com fome e sede e ferido. Você consegue observar que tem um animal ali que você pode aliviar o sofrimento dele. Você demora mais chegar, mas quando você chega lá na porta da salvação, você já está desvencilhado de muitos sentimentos que te impediam caminhar para Jesus. Caminhar para Jesus não é do jeito que der. Não é do jeito que der. É na afirmação do Mestre: se me amais, guardais os meus mandamentos. Ser um espírito de coração puro é o nosso objetivo. Mas começa hoje. Ontem já acabou. Começa hoje. E o amanhã pertence a Deus. Graças a Deus.